novo fluxo de caixa, que é uma ferramenta estritamente necessária para as empresas, aonde vocês ali vão ter os modelos, né? Seja o modelo operacional, modelo direto, indireto, para que possa apresentar de fato todo o mapeamento, toda a projeção de todas as receitas, despesas, custos, seja relacionada às suas entradas e saídas, ou também um modelo mais complexo aí, tá bom? Então, aqui, pessoal, para poder nivelar, né, o conhecimento, até mesmo daqueles que já tenham já um conhecimento, seja aí no nível intermediário, ou até mesmo no nível avançado, mas entender o que a gente teve de implementação nesta nossa ferramenta do gestão financeira, a qual agora você já tem uma nova projeção, tipo de planejamento do fluxo de caixa. Então, na nossa aqui webinar, passando aqui os pontos que a gente vai apresentar, vou falar aqui um pouquinho para vocês sobre o objetivo, o que teve de mudança, o que se refere às entidades, quais são o tipo de planejamento, como que você deve utilizar os tipos e modelos de fluxos de caixa, a parte aí de você inserir tanto a natureza financeira, quanto também o seu centro de custo a cada período. Então, você tem aí uma praticidade, uma flexibilidade de atribuir aos seus tipos de planejamento do fluxo de caixa a possibilidade de fazer ele seja mensal, seja semestral e seja anual. A gente vai entender também o que foi implementado como uma novidade aqui no fluxo de caixa, que é a entidade cenários, para no final você determinar qual vai ser a data de corte, qual é a data da movimentação a partir daquela conciliação do que já está fechado, considerado, aprovado ali na sua conciliação bancária. Nós vamos aqui cruzar e determinar a cada conta caixa qual seria esse saldo para essa data de corte, que é um processo a ser executado. E aí, no final, a gente vai poder fazer uma geração de saída desse fluxo de caixa. É uma ferramenta que vai te dar a possibilidade de fazer toda a análise, toda a tomada de decisão, seja no âmbito, considerando uma projeção diária, uma projeção mensal e até mesmo uma projeção anual. Seguindo, a gente vai falar, então, aqui do essencial que contempla, né, o nosso novo fluxo de caixa, que é o nosso objetivo. Então, todo planejamento da empresa, ela vai adotar os seguintes critérios. Se vamos utilizar, né, como importância, um modelo operacional, o que esse modelo operacional ele vai determinar? Quais são as minhas movimentações, seja a minha entrada, seja a minha saída. E aí, nesse sentido, a gente vai poder, então, fazer as determinadas projeções, vamos poder gerar cada cenário para que você possa analisar. Então, uma projeção de um cenário hoje, ela é diferente de um cenário que eu vou tirar amanhã. Então, esse procedimento permite que você faça a devida simulação. Então, toda empresa e toda regra de negócio, ela precisa ali de estar mapeando para que ela possa ter essa visão também de futuro das suas necessidades, fazer o melhor investimento e também para que ela possa ali se programar, montar com base naqueles valores previstos, determinando a sua previsão financeira. Então, com base nessas informações, vai ser possível que você defina quais são os tipos ou tipo de fluxo de caixa que você vai criar. Tudo na RM, ele é feito de forma bem simples, é uma navegação muito intuitiva. As próprias entidades e parâmetros que eu vou abordar e orientar, elas também têm a sua simplicidade no discernimento e na identificação do que você, de fato, vai estar simulando. Então, o fluxo de caixa, no final, ele vai ser gerado de acordo com cada critério de cada analista, de cada especialista, para ele ser apresentado ali, seja para o seu diretor, para o seu acionista e determinados gestores da sua empresa. Seguindo, a gente vai aqui também identificar
Quais são esses tipos aí de planejamentos que nós temos? Em essência, de forma padrão, é muito comum que para cada regra de negócio ela possa trabalhar com o processo do modelo padrão, que é o operacional. Também nós podemos separar os tipos de planejamento utilizando o modelo direto, que é o mais simples, onde eu tenho a entrada e saída, que é o nosso recebimento e o nosso pagamento. Nós vamos identificar cada tipo de planejamento, qual é a origem. O que traz esta origem? É o sistema. Então, se eu tenho no gestão educacional o meu contrato ali do aluno, esse contrato ele está ali atribuído a uma natureza financeira, ele está com uma distribuição por cento de custo. Então, nesse modelo direto, eu vou poder, então, identificar quais que seriam essas nossas receitas, essas mensalidades e outras situações que tem para essa regra de negócio. A mesma coisa, situações de regras de indústria, de apenas prestadores, tomadores de serviços, saúde hospitalar e diversos outros tipos de empresas que, se ela se basear e constituir o seu tipo de fluxo de caixa e mapear aqui no modelo direto, ela vai projetar esse cenário. E a próxima também opção que a gente teria é o modelo indireto, onde nós vamos nos basear pelo resultado, onde eu tenho lucros e prejuízos, com base no demonstrativo de resultado de exercício, que é a sigla DRE. Então, esse tipo aqui de planejamento, ele vai direcionar ao que, de fato, você deve estar ali sincronizando a cada sistema, a cada origem. Daqui a pouquinho, a gente já vai ver na prática, direto na ferramenta, no TOTS Gestão Financeira, todas essas movimentações. E isso vai ficando mais claro para que você, que ainda não conseguiu fazer a implantação do fluxo de caixa, ou também, né, esse que vai ser o momento de você adequar, caso já exista, identificar de forma pontual qual que é o conceito correto, qual a forma de parametrizar, a gente já vai apresentar esse modelo padrão. Seguindo, para você também adquirir aqui como conhecimento, a parte do planejamento, ela é de forma analítica, ela é flexível, aonde você vai precisar, além de informar qual a origem, qual sistema, a qual período você vai fazer essa previsão financeira. Então, nós vamos ter aqui que direcionar na capa do cadastro da entidade principal, que é o tipo do planejamento, qual período, se ele é mensal, se ele é semestral e se ele é anual. Definiu esse período, nós podemos utilizar a ferramenta conceito, aonde será desenvolvido pela área de TI uma estrutura aonde ele vai estar importando todo o planejamento para que você não tenha que fazer a inserção direta. Então, nós vamos observar que o processo de fazer inserção e cadastro, existe a possibilidade de você automatizar pela ferramenta conceito também, aonde aqui você vai, de fato, controlar qual que é a liquidez da sua empresa, qual que é essa capacidade de liquidez que a empresa tem, apresentando, né, a nível gerencial de forma estratégica para a tomada de decisão. Seguindo o cenário, nós vamos poder criar diversos cenários para cada tipo de planejamento. É uma forma bem prática, bem dinâmica, aonde depois de ser criado este ou vários cenários, nós podemos então editar e fazer diversas outras projeções, diversas outras seleções, aonde ali no final eu vou salvar esse cenário. Então, hoje eu preciso verificar um tipo de cenário que eu vou fazer um investimento. Para esse investimento, eu criei o cenário que está relacionado a esse grupo de contas, a esse grupo de naturezas financeiras. E aí, nesse sentido, você consegue, de fato, fazer a melhor análise para você seguir. O próximo, né, cenário, que também poderá
ser gerado do mesmo tipo de planejamento, ele já vai ter um foco diferenciado. Eu quero, de fato, ali verificar quais são as minhas metas, as metas relacionadas exclusivamente à parte de recebimentos. Então, o cenário, ele é uma novidade do novo fluxo de caixa, permitindo que esta análise seja feita, definida e separada para cada tipo de grupos de contas também. Na sequência, a gente vai também identificar que é um processo novo que foi implementado aqui no novo fluxo de caixa, que é com relação à data de corte. Qual o significado, qual que é o conceito principal dessa data de corte? Se eu já acabei de fazer a minha conciliação bancária, se eu já cruzei com o extrato do banco, o extrato do sistema, ele já está ali com aquela informação, com aquele saldo validado, tudo compensado, conciliado naquela data, então eu vou estar gerando aqui no fluxo de caixa essa execução. Então, ao informar essa data, é com base nessa data desse fechamento, ou seja, bateu-se o extrato, a movimentação bancária, então, a partir dessa data de corte, eu vou projetar as minhas previsões financeiras. Então, para todas as coligadas que eu rodar o processo de data de corte, ela significa que é uma data única. Então, nessa data única, eu vou seguir com essa data, essa movimentação, informando a cada conta caixa qual é esse saldo conciliado. Então, é uma data que vai dizer que bateu-se o saldo, está cruzado ali na conciliação contábil, e também a bancária, onde a partir desse tipo de cenário que é gerado com base nessa data de corte, eu tenho, de fato, a movimentação e os saldos vão bater. Então, isso foi implementado também nesse significado, né, para ele trazer, de fato, qual é o saldo atual. E seguindo, a gente consegue, então, projetar todos esses dados no fluxo de caixa. Então, agora eu vou parar o compartilhamento da apresentação, toda essa orientação, essas implementações e novidades do novo fluxo de caixa, vocês vão observar e vão ter mais clareza e identificar pontualmente como é que eu faço, então, para gerar o fluxo de caixa, quais são as parametrizações necessárias, quais são as entidades. Então, aqui, compartilhando com vocês agora a nossa aplicação. Aguardem aí só um instante que já vai apresentar para vocês. Bom, então aqui, pessoal, eu estou trabalhando com a release 12.134.146. Já a partir da 12.1.29, já era possível se fazer toda essa movimentação e projeção no novo fluxo de caixa. Então, nesse sentido, ao acessarmos o menu de gestão financeira, além dos perfis de usuários, que é o padrão, até por questões de segurança, em serviços globais, a área de TI, junto aos gestores, coordenadores, vai liberar aos profissionais que terão acesso para simulação, para criação de um cenário, ou até mesmo, né, para o cenário que seja criado por outros tipos de profissionais, que ele possa fazer a edição, que ele possa fazer a análise. Então, nós precisamos dar permissão a todos os profissionais, a todos os usuários que terão acesso aqui dentro da gestão financeira ao novo fluxo de caixa. Anteriormente, que também futuramente, é claro que toda empresa, né, ela vai ser comunicada pela fábrica RM, pela TOTS, sobre a descontinuação do fluxo de caixa. Até o momento, vocês vão utilizar normalmente, mas já é importante e imprescindível começar a utilizar, de fato, o novo fluxo de caixa, porque quando isso futuramente for, de fato, descontinuado, você já sabe como fazer a criação dos tipos de planejamento para cada modelo que a gente falou do direto, seja indireto ou operacional, do fluxo de caixa. E com isso, fazer através da ferramenta do conceito a importação de toda a movimentação. Não utilizando a ferramenta conceito, é necessário fazer a inserção direta. Então, acompanhem aqui comigo para a gente já entender desde a nossa primeira etapa
etapa todas as informações que são necessárias para que no final nós possamos, então, gerar a saída no fluxo de caixa. Inicialmente, clicamos para definir qual é o tipo de planejamento da empresa. Então, se a empresa vai criar um único tipo de planejamento e vai constituir como um padrão, nós trazemos aqui alguns modelos sugestivos. Então, esses são os exemplos. Eu posso ter um modelo direto sugestivo e posso ter um modelo indireto também. Então, é um cadastro muito simples, onde acima e à esquerda basta clicarmos para incluir. Então, perceba que aqui o código é livre, é um campo alfanumérico, então você pode entrar com letras, números, qualquer caractere. Então, se eu seguir aqui a sequência da base, eu posso colocar como código 10. E aí eu vou entrar com a descrição. Aqui seria, por exemplo, para apresentar as receitas de convênios, apenas exemplo. Então, qual tipo de planejamento que eu vou fazer para minha empresa, para essa regra de negócio? Eu vou preencher o código e vou preencher a descrição. Ao salvar, o que fica habilitado para você poder alterar? O campo código, perceba que ele é não editável. E aí a descrição você poderia então fazer alteração ou complementação. Futuramente, se não está mais em uso, podemos então editar a capa aqui do nosso planejamento e marcar o inativo. Então, ele deixa de fazer uma projeção a nível de planejamento. E aí, nesse sentido, também nesse fluxo de caixa, nós vamos testar adiante, você vai poder confirmar que não necessariamente precisaria estar utilizando o tipo de planejamento. Ele traz uma similaridade do fluxo de caixa no modelo anterior. Então, eu não preciso estar gerando o fluxo de caixa vinculado, amarrado a um tipo de planejamento, aonde aqui eu não terei a coluna planejada, eu terei apenas o padrão da RM. Então, é esta similaridade com o modelo anterior, em que ele vai projetar as colunas de previsto e também a coluna que vai trazer o realizado. Dentro da seta aqui, pessoal, de anexos, nós não temos mais nada para se complementar com relação ao tipo do planejamento. São ferramentas e recursos já existentes na ferramenta RM. A mesma coisa aqui em processos, também de outras ferramentas e outros procedimentos para serem utilizados aí. Então, cancelando aqui, fechando o primeiro cadastro do tipo de planejamento, seguimos ao segundo cadastro, a segunda entidade, que é o planejamento do fluxo de caixa. É aqui que nós, ao incluirmos acima à esquerda um novo planejamento, associamos, ou seja, vinculamos a primeira entidade ao primeiro cadastro, que é este que nós acabamos de visualizar. Então, aqui eu vou acima à esquerda incluir, aonde eu vou verificar que a versão ela é gerada pelo sistema de forma automática, o identificador, que é o campo ID, também o sistema gera automaticamente após salvar. Então, basta aqui nesse campo tipo, clicarmos aqui nos 3 pontos, ou informar direto qual seria o código, e pesquisando aqui no filtro por descrição, na RM, quando não traz as informações, basta digitarmos aqui o percentual. Então, nesse caso, traz todos os modelos, vamos utilizar o que eu criei, que é receitas de convênios, e abaixo definir o período do planejamento. Então, aqui nós podemos planejar de forma mensal, semestral, anual, de acordo com o critério e necessidade da empresa. Então, nesse caso, eu vou projetar de 1/1 de 2023 até 31/1 de 2023. Então, desta forma, eu estou fazendo um planejamento mensal. A descrição é informação complementar, pontos importantes, ou até mesmo, né, um campo de você identificar específico quais que seriam as suas origens. Então, aqui eu vou determinar que vai ser
receitas com vendas. E à minha direita, antes de salvar, podemos então utilizar esse planejamento para outras coligadas, onde nós podemos marcar e flegar que permite multicoligada. Nesse sentido, pedimos aqui para salvar. Ao salvar, automaticamente o sistema já abre o anexo, que é itens de planejamento, aonde abaixo à esquerda basta clicarmos, e ao incluir, é nesse momento que para que vocês que vão ter o volume de planejamentos, de informações muito grande, como orientação e sugestão, utilizar e solicitar à área de TI da empresa a ferramenta do conceito, para que você possa importar essa estrutura que já está mapeada. Caso não tenha, aqui precisa fazer a inserção. Então, digamos que nós vamos planejar aqui as receitas ao valor aqui de R$500 mil, como exemplo, e a data. Então, nós vamos colocar na data base do faturamento. Então, seria o dia 20 de janeiro, tem que estar dentro da capa a tela anterior do planejamento. Então, aqui, para exemplificar, 20 de janeiro desse ano. A natureza corresponde a receber e a pagar. Então, se é receitas, a receber, e aí temos todos os módulos, todos os sistemas da linha RM. Então, se na sua empresa você tem a parte de custos, cromos, a automação, né, de ponto, testes, os saldos, o contábil, o líbero fiscal, ou seja, quais são as origens que têm as informações. Então, nesse caso, eu vou direcionar aqui exclusivamente ao RM Fluxos, que é o nosso sistema financeiro, e colocar o nosso histórico. Então, aqui eu tenho receitas com vendas. A coligada é o contexto que o sistema automaticamente já traz, basta conferir, e vamos informar o planejamento a cada filial, ou se é a empresa única. Então, aqui eu vou utilizar a filial 1 e vamos precisar utilizar a natureza do orçamento. Então, aqui eu vou dizer que é o código 01.2, controladoria, e a natureza orçamentária, que é a natureza financeira, 02.02. É importante lembrar que se na sua empresa você ainda não trabalha, o sistema não está parametrizado para utilizar tanto a natureza orçamentária quanto o centro de custo, nós temos uma tratativa no parâmetro quando nós chegarmos no fluxo de caixa para considerar também todo o seu planejamento, independente se você está utilizando ou se está zerado as informações de centro de custo e natureza orçamentária. Basta parametrizar, habilitando ou não, para que o sistema possa gerar na saída. Então, aqui, basicamente, esses campos que nós precisamos preencher e salvamos. Vamos também aqui acima à esquerda incluir para representar uma natureza a pagar. Então, digamos que aqui eu tenho um valor de R$500, cuja data aqui eu vou colocar também no período planejado, que é janeiro de 2023. Vamos dizer aqui como exemplo, 11 de janeiro, alteramos a natureza a pagar e a aplicação. Seja qual origem o sistema vai considerar o valor previsto. Eu vou manter aqui no financeiro e o histórico nós vamos colocar que seria pagamentos de compras à vista. Também aqui identificamos a filial, o nosso centro de custo, a nossa natureza orçamentária, então aqui vai entrar no grupo de despesas, 03.01, despesas com compras de mercadorias, e salvamos. Esse é o maior volume de informações que toda e qualquer empresa ela vai ter. Aqui na webinar, para você entender diretamente o funcionamento, eu vou criar esses dois tipos aqui distintos, a pagar e receber, para ficar mais fácil o entendimento. Então, uma vez que eu tenho todo o planejamento aqui, eu já posso agora definir
se a minha data de corte há necessidade de informar, antes de fazer essa movimentação, essa execução da data de corte, nós temos que conciliar e cruzar as informações, tem que ter uma análise. Então, nessa pré-análise, para a gente poder identificar os saldos. Se os saldos estão corretos, não há necessidade, então, de gerar essa data de corte. Então, fechando aqui a tabela do nosso planejamento, nós seguimos aqui para abrir o nosso fluxo de caixa. Então, aqui eu vou passar a geração de saída a qual período. Então, nesta configuração, nesse cabeçalho inicial, você vai determinar qual que vai ser, de fato, a periodicidade. Eu vou inicialmente projetar aqui, fazer a geração de saída no mês que eu tenho o planejamento. Então, vai ser 1/1 de 2023, a data inicial, a data final 31/1 de 2023. A periodicidade, você tem flexibilidade, então você pode gerar diária, semanal, quinzenal, mensal, trimestral, semestral e anual. Então, eu vou gerar aqui de forma diária e aqui não vou chamar o planejamento. Eu vou mostrar aqui a parte da similaridade com o fluxo de caixa anterior, onde você tem as informações de previsto e realizado. Ao analisarmos, entendermos a composição inicial de saldos, eu passo agora a chamar um daqueles modelos do tipo de planejamento que eu criei também, para que você possa ter o comparativo. E isso vai ajudá-los no dia a dia, para que vocês possam, então, de fato, mapear, né, e direcionar qual que é, na verdade, o real custo, a sua liquidez aí. Então, nesse caso, vamos começar a entender as outras parametrizações que representam aqui a data previsto. Para entender esta parte de data previsto e valor previsto, nós precisamos acessar no contas a pagar a receber os lançamentos, porque é com base já na aba de identificação da data de vencimento e a data de previsão, que você vai ter a informação e pontualmente identificar qual que vai ser o critério que você vai projetar na saída desse fluxo de caixa. Eu vou editar esse lançamento do dia 10 de janeiro, a data de emissão. Então, aqui acima à esquerda, editando o lançamento, ele é um lançamento a receber, de acordo com o que nós mapeamos no planejamento da filial 1, está aqui o nosso cliente, é uma duplicata. Então, para entender e parametrizar e saber de fato que informação está sendo projetada no fluxo de caixa, nós temos que entender que vai influenciar toda e qualquer alteração na data de vencimento. Então, se eu quero projetar este lançamento com base na data de vencimento, ele vai levar para o fluxo de caixa exatamente como está nesse título, o dia 10 de janeiro de 2023. Se nós parametrizarmos para considerar já a data de previsão de baixa, que neste lançamento financeiro é a mesma, mas provavelmente há vários lançamentos serão diferentes, nós vamos então observar que no fluxo de caixa ele vai gerar essa informação diferente. Então, a base e a referência para que você, ao projetar e parametrizar esses campos de data e o valor previsto, sempre tenha em consideração, entendimento que vai levar o que está definido e preenchido, a data de vencimento e a data de previsão de baixa. Então, eu vou cancelar, retornando ao fluxo de caixa, então eu quero que seja gerado a data de previsão, ou seja, aqui no fluxo de caixa, na coluna de valores previstos, vai levar o que está marcado como data de vencimento. Se não consideramos a data de vencimento, marcamos, habilitamos para trazer na coluna a data que está preenchida no campo, que é a data de previsão de baixa. Então, eu vou manter com essa data de previsão. Seguindo, para complementar esse lançamento financeiro, além de parametrizar a data de previsto, você vai definir qual valor que deve ser gerado na saída
da coluna previsto. Então, o valor previsto ele tem 3 situações distintas. A primeira vai considerar o valor original, que é o valor bruto do seu lançamento financeiro. Significa dizer que se eu tiver juros e multas, eu não poderia, então, gerar marcando o valor original. Eu deveria de utilizar que tem que ser o valor líquido na data atual, na data de hoje, a data do pagamento, para que seja feito no cálculo e considerado juros e multa. Então, veja, isso vai fazer toda a diferença quando nós projetarmos aqui à direita gerar o fluxo de caixa. Eu vou manter aqui como valor original. Depois eu vou trocar para que você possa também visualizar e identificar como que o sistema ele faz as alterações. Terceira e última informação para retornar à coluna do valor previsto no fluxo de caixa é chamado líquido na data do previsto. Aqui, além de considerar juros e multa, ele vai pegar levando em consideração ao que está ali no meu valor da data de previsão de baixa. Então, se eu retornar ao lançamento, editar aqui também esse mesmo lançamento ou qualquer outro lançamento, a estes valores ele vai considerar na aba Valores, na subaba Gerais, o valor original de 500 mil. Se aqui tivesse uma tributação, que também com relação aos tributos de PIS, COFINS, CSL, retido fonte, na hora que projetamos no fluxo de caixa, isso tem impacto também. Ele vai projetar de acordo com a data da previsão. Então, abaixo, se nós clicarmos aqui nessa imagem, para calcular o valor líquido e certo, é este valor que será projetado. Então, ele vai trazer o líquido na data da previsão. Então, nesse caso, você agora pode identificar quais são, de fato, as informações para que você faça a seleção. E aí, uma vez que você parametriza, você sabe fazer a leitura, sabe fazer a análise após a geração do fluxo de caixa. Então, eu vou cancelar a edição. Retornando aqui no fluxo de caixa, mantemos como valor previsto aqui o valor original. Seguindo, nós temos diversas outras parametrizações. A primeira delas, se nós habilitarmos aqui, o sistema vai entender que a coluna, o valor que será incorporado na coluna de valor previsto é de fato o total. E ali, se eu quero separar por centro de custo por natureza financeira, eu vou deixar desmarcado. Então, agora eu começo já a gerar à direita o fluxo de caixa para que vocês possam verificar todas essas informações das entidades e a forma como será aqui apresentado. Então, veja bem, a coluna do valor previsto, estamos aqui, ó, estou fazendo a periodicidade diária, por isso que trouxe como 1 de janeiro de 2023. Perceba que à esquerda eu habilitei que o saldo inicial previsto por natureza ou centro de custo, ele não vai trazer a coluna previsto, o total, ele vai zerar. O que o sistema faz? Ele trouxe separado, ou seja, ele quebrou por cada entrada, então aqui eu tenho naturezas a pagar e receber representadas como ambas, as receitas estão todas aqui listadas, depois eu tenho o total das entradas e chegamos aqui nas nossas saídas com seus totalizadores finais. Ao desmarcar agora o saldo inicial previsto para cada uma desses grupos, natureza e centro de custo, à direita clicamos novamente em gerar fluxo de caixa. E aí perceba, o sistema agora, ele apresenta o total do que está previsto. Então, é esta flexibilidade que nós apresentamos aqui, trazemos de forma dinâmica, para que vocês façam o comparativo, façam as devidas análises a cada critério que você tenha necessidade. Então, aqui ficou de maneira, né,
demonstrado e identificável o que representa esse primeiro parâmetro. Já o segundo parâmetro, quando habilitamos, o sistema não considera naturezas com valor zerado. Nós temos aqui algumas naturezas que antes aqui, por exemplo, de marcar e voltando a habilitar o saldo inicial separado, quebrando por cento de custo, ele está mostrando. Então, aqui eu não tenho nenhuma natureza informada em ambos, eu não tenho receitas com prestação de serviços, de aluguéis e de multas. Então, nesse sentido, ao desmarcar aqui o saldo inicial e marcar, o sistema vai otimizar. Ele, então, vai retornar apenas e quebrando pelas naturezas de centro de custo e natureza financeira, aquelas que de fato têm informação. Então, basta toda a parametrização retornar, clicar para gerar um novo fluxo de caixa. Então, perceba que aqui só terá as movimentações de fato daquilo que eu tenho, os valores apurados. Bom, seguindo, o terceiro parâmetro, ele trata da questão de, ao marcar, considerar lançamentos com conta caixa vazia. Então, ela não tem a movimentação, não tem o seu saldo, mas eu quero demonstrar. Então, nesse caso, quando habilitamos, perceba que este total previsto aqui, eu estou tomando como base para ficar mais claro para vocês, é o dia 1 de janeiro, coluna previsto esses 2 milhões aqui e pouquinho. Então, o que nós implementamos na ferramenta do novo fluxo de caixa? O desmembramento para você entender como é que está chegando nesse saldo total. Aonde eu vou cruzar, conferir, conciliar. Aonde eu tenho o meu valor realizado, o meu valor previsto e o valor total. Então, foi criado aqui, pessoal, no rodapé, uma subaba de composição dos saldos iniciais. Então, se nós arrastarmos aqui a barra de rolagem até aqui a nossa coluna total, nós vamos identificar que é exatamente, eu vou até trocar aqui a periodicidade, eu vou colocar mensal, que aí vai otimizar um pouquinho essas colunas. Vou gerar novamente o fluxo de caixa. Então, retornando aqui em composição dos saldos iniciais, só para que você possa entender. Então, no seu dia a dia, a primeira subaba principal, dependendo do parâmetro que você utilizar na coluna previsto, esse valor total, ele está desmembrado, detalhado na aba composição dos saldos iniciais, que corresponde aqui ao nosso valor total. Então, arrastando a barra de rolagem esquerda, começamos a analisar. Então, nós vamos ter a composição, detalhamento daquele valor na aba anterior principal de forma detalhada, onde eu tenho previsto toda a movimentação que eu tive separado por contas caixas, o a receber, o a pagar, depois o saldo inicial, que é o saldo na data base da conta caixa, do extrato bancário, toda a movimentação que fizemos no período e aos pagamentos, ou seja, as baixas recebimentos, nós vamos ter essa movimentação também. Então, esta composição dos saldos iniciais é exatamente para que você saiba qual é a origem deste valor que compreende ao nosso total previsto. Seguindo aqui, vou desmarcar para não trazer contas caixas que estejam vazias. A outra parametrização, ela vai trabalhar considerando a baixa não compensada como previsão. Significa dizer que aqui, quando você habilita, tudo aquilo que você já fez de baixa, independente se foi de um pagamento, um recebimento, mas veja bem que não foi compensado, é exatamente isso que vai trazer na coluna da previsão. Então, se nós gerarmos aqui o fluxo de caixa, ele faz toda a movimentação. E perceba que já se alterou o nosso valor previsto. Se marcarmos aqui, por exemplo, para ele trazer aqui detalhado e atualizando e gerando o fluxo de caixa, você vai identificar os valores também de forma individual, tudo bem?
Então, aqui aplica-se apenas para aquilo que você não compensou, apenas o que está baixado, e ele vai refletir nas informações da coluna do que eu tenho previsto. Seguindo, você tem outras alternativas. Seria a forma, o seu critério de avaliar e projetar na saída. Se você quer considerar apenas o código sintético para a natureza, ao habilitar e gerar o fluxo de caixa, ele vai otimizar a visão. O próximo, que quando nós habilitamos acima, que o saldo inicial previsto por natureza, né, ele já não vai trazer de forma quebrada, se desabilita e eu posso trazer, considerando aqui somente os valores previstos na data prevista. Então, são as nossas possibilidades para a gente poder, de fato, filtrar e identificar qual seria o contexto. O próximo parâmetro, se você quer considerar um saldo inicial previsto já para os próximos períodos posteriores, então ele vai projetar também. E o penúltimo, nós temos como considerar o saldo inicial conforme a coligada proprietária, qual é a coligada do seu contexto. Cada uma dessas informações, você está percebendo que ele faz as devidas alterações. Depois, nós temos aqui como considerar os valores também com rateio que esteja incompleto, que é aquela situação que eu orientei no início, em que você, por exemplo, não utilizava as naturezas financeiras, não utilizava o centro de custo, e mesmo assim você quer trazer essa informação. Então, ao habilitar e gerar, é assim que o sistema ele vai projetar aqui, tudo bem? Bom, na subaba de parametrização, nós temos aqui também no formato de árvore, é bem simples para que você possa aqui filtrar apenas a coligada ou todas a filial, qual é o banco ou um determinado ou vários bancos, centro de custos e naturezas financeiras. Então, se eu não quero filtrar todas as coligadas, basta desmarcar coligadas, vou no mais à esquerda aqui, por exemplo. Dentro de cada coligada, posso habilitar um banco, então eu vou marcar aqui a conta caixa. Então, eu não estou usando todas as coligadas globais, apenas uma. Perceba que ao selecionar e gerar o fluxo de caixa, é isso que o sistema vai retornar. Como eu estou selecionando à esquerda, voltando aqui na configuração, eu tenho que trazer pelo menos um centro de custo. Então, basta marcar para ele poder atualizar. Então, aqui eu vou tirar até a opção que não tinha centro de custo, que a base tem, para ele trazer. Essa coligada não havendo, a gente não tem a projeção. Então, aqui eu vou utilizar a coligada, que está aqui no contexto, que é a coligada 1. As filiais, eu quero utilizar, por exemplo, só uma, então eu desmarco ali na principal filiais e vou marcar apenas uma. E nesse sentido, eu posso então projetar o fluxo de caixa. Você tem acima como também expandir todos. Na sequência, você pode recolher todos. Esses filtros aqui são possibilidades fixadas nessa barra para que você possa também alterar a ordenação do código, da descrição e atualizar. Pode-se também habilitar, caso não queira aqui, fazer a questão de contas caixas que estejam ativas. Então, vou listar contas caixas inativas aqui. Então, nesse caso, ele vai projetar tudo que a gente já viu, demonstrado de forma padrão, sem filtrar. E ainda assim, nós temos uma implementação de gráficos. Perceba que aqui nas subabas, vocês têm gráficos de previsto versus realizado na entrada. Próxima subaba, você tem previsto, realizado na saída, e também o último aí dos gráficos, você tem previsto versus realizado saldo final. Então, a estrutura, ela é robusta, ela possibilita para vocês terem todas e as melhores margens aí com relação ao seu fluxo de caixa. Para finalizar aqui, pessoal, vou ensiná-los sobre o processo de, a partir desse planejamento, eu quero criar e constituir um modelo. Então, eu vou criar um cenário. Então, à minha direita, eu tenho aqui alguns ícones.
Esse último ícone da direita, eu posso estar gerando o planejado através do previsto. Então, aqui eu vou selecionar qual deles e vai se criar automaticamente um novo cadastro do tipo de planejamento, que é uma outra possibilidade muito interessante para você poder também fazer as adequações após criar, se for necessário. Então, eu vou tirar como base aqui do modelo direto sugestivo ao período que eu quero criar. Então, posso permanecer aqui, por exemplo, para 1 de fevereiro até, fazendo mensal, o dia 28 de fevereiro. E aqui eu vou trabalhar com receitas e vou dar um OK. Então, ele vai criar com sucesso. Basta acessar o Gestão Financeira, abrir aqui o planejamento de fluxo de caixa e ele foi criado com base no que nós movimentamos. Está aqui à disposição, se a empresa achar necessário, ela pode fazer as adequações. Retornando no fluxo de caixa, também aqui à nossa direita, podemos salvar essa planilha de fluxo de caixa com a extensão do Excel. Então, eu posso aqui direcionar o diretório, vou deixar aqui na área de trabalho e vou lançar como fluxo de caixa, fazendo a renomeação. Basta salvar e aí, se você já tiver o Office instalado, você vai poder abrir na sequência. Então, aqui eu vou colocar como não. E para finalizar, clicamos para incluir um novo cenário. Então, aqui eu vou chamar de cenário de receitas. Vou definir aqui um histórico ou ele é opcional. Vou dar um OK. Então, o cenário foi criado. Eu vou abrir aqui no Gestão Financeira cenários. Todos que forem criados, já temos aqui um de exemplo, cenário de investimentos. Basta dar um duplo clique que você tem a mesma visão do fluxo de caixa. Então, isso é uma das possibilidades de que você pode criar um modelo padrão de fluxo de caixa, criar os determinados cenários, e ali você pode habilitar à direita ou desabilitar o filtro para que à esquerda você possa fazer a manutenção, a alteração do período, a periodicidade, a alteração do seu planejamento e gerar, fazendo novas simulações. Então, esse é o nosso novo fluxo de caixa que você pode ver, né? O que a ferramenta possibilita, o que provavelmente você já focou, já identificou e passar a utilizar no sistema, adequando, né, aos seus critérios e à sua regra de negócio.